Mídia. Principais autoridades de segurança de Taiwan fazem viagem secreta aos Estados Unidos para negociações. As principais autoridades de política externa de Taiwan fizeram uma viagem secreta à área metropolitana de Washington para conversar com os Estados Unidos, segundo o Financial Times. O ministro das Relações Exteriores, Lin Xiaolong, e ex-conselheiro de Segurança Nacional de Taiwan, Joseph Yu, estiveram na capital norte-americana esta semana para negociações conhecidas como Canal Especial. De acordo com várias pessoas familiarizadas com a visita, ouvidas pelo jornal britânico, as pessoas familiarizadas com a situação não revelaram o local ou o momento das discussões, diz a mídia. Os Estados Unidos e Taiwan mantêm as conversas do Canal Especial há anos, mas sua existência foi divulgada em 2021. O último encontro desse tipo aconteceu em fevereiro de 2023, quando Joseph Yu e Wellington Koo Lee Hinson, então conselheiro de Segurança Nacional e agora ministro da Defesa, se encontraram no norte da Virgínia. Sucessivas administrações norte-americanas mantiveram o canal em segredo para evitar críticas chinesas ao envolvimento sensível. Segundo uma prática de longa data, o ministro das Relações Exteriores e o ministro da Defesa taiwanês não podem entrar no Distrito de Colômbia. Então, a reunião, geralmente realizada na área metropolitana de Washington, o encontro acontece em um momento delicado enquanto a China observa para ver como o chefe da administração de Taiwan, Lau Ching-chi, lidará com as relações com China e Estados Unidos. Segundo a mídia, algumas autoridades estadunidenses também estão nervosas com a participação sobre Lai, que é inexperiente em relações exteriores e é visto como mais imprevisível do que sua antecessora Tsai Ing-wen. Randy Scriver, um antigo funcionário do Pentágono na Ásia, disse ao jornal que o canal especial sempre foi importante por causa dos contatos limitados permitidos por conta do relacionamento não oficial, acrescentando que era particularmente importante agora, dada a atividade militar chinesa cada vez mais assertiva perto de Taiwan. Pequim vê Taiwan como uma província renegada que pertence por direito à China no âmbito da política de uma só China. A ilha autogovernada não declarou formalmente sua independência, mas afirma já ser mantendo laços próximos a países ocidentais, principalmente os Estados Unidos. Começam as obras da base militar alemã de 5 mil homens na Lituânia. Começou a construção da primeira base militar permanente da Alemanha no exterior, que ficará localizada na Lituânia. Berlim está pronta para mover uma brigada para o país báltico até o final da década. A Lituânia e a Alemanha concordaram em dezembro de 2023 sobre o plano de estacionar 4.800 militares e 200 civis alemães. Agora, pouco mais de meio ano depois, a construção começou no que será a maior instalação militar da história da Lituânia. De acordo com o Ministério da Defesa em Vilnius, o plano é colocar brigadas em serviço no ano que vem e atingir a capacidade operacional total até 2027. De acordo com a Bundeswehr, as Forças Armadas da Alemanha, além do pessoal, ela obrigará 2.000 veículos, mostra um infográfico divulgado pelo Ministério da Defesa da Alemanha. Enquanto a Alemanha fornecerá as tropas, a Lituânia construirá a infraestrutura física. Ela ficará localizada na área de treinamento de Rudninkai, no sudoeste do país, e custará a Vilnius 125 milhões de libras. Um político, citando um porta-voz do Ministério da Defesa alemão, relatou anteriormente que Berlim espera que a brigada exija um investimento único de 6 a 9 bilhões, principalmente para a compra de sistemas de armas, despesas operacionais anuais de 800 milhões de libras depois disso. Libra não, euro. O exército alemão já está presente na Lituânia. Berlim vem liderando a presença avançada aprimorada da OTAN no país há 6 anos. De acordo com a Bundeswehr, 800 militares alemães já servem na Lituânia, uma base rotativa. A Bundeswehr chamou a decisão de mobilizar a brigada de manobras pesadas, pronta para combate com 5 mil homens de um projeto pioneiro da área decisivo na política de segurança.
A implementação em longo prazo e nessa escala também é nova para as Forças Armadas Alemãs, diz o site do serviço. Logo após a invasão em larga escala da Ucrânia pela Rússia, o chanceler alemão Oliver Scholz declarou uma Zeitwende, uma era profundamente nova quando se tratava de segurança no continente europeu, e como a Alemanha via suas forças armadas. Os gastos alemães com defesa foram significativamente impulsionados, o país assumiu o papel mais ativo internacionalmente. Berlim é numericamente o segundo maior apoiador de Kiev, atrás apenas dos Estados Unidos, e trabalhou para se posicionar como parceiro-chave da OTAN, especialmente no flanco oriental da aliança. No passado, os formuladores de políticas alemães muitas vezes foram reservados sobre flexionar a força militar ou mesmo diplomática da Alemanha no cenário mundial. As ações da Rússia na Ucrânia, especialmente sua invasão em 2022, mudaram isso. Nos outros estados bálticos, o Canadá e o Reino Unido assumiram a liderança. 2 batalhões canadenses devem chegar à Letônia até 2025, enquanto a Inglaterra prometeu manter uma força de rápida implementação para se deslocar para a região se necessário. A decisão de estacionar permanentemente soldados alemães estão perto da Rússia. David Zeitwende, disse o secretário de Estado alemão para a Defesa, Nils Rimmer, na cerimônia desta semana que marcou o início oficial das obras. Sabemos o valor do apoio confiável e da solidariedade, acrescentou. Nosso objetivo não é ameaçar a intimidade, disse a primeira-ministra lituânia Ingrida Šimonytė, mas o país deve ter a confiança de saber que se uma força externa escolher testar suas defesas, ela seria capaz de fazê-los se arrepender dessa decisão, disse ela. Novo episódio semelhante à crise dos mísseis cubanos a caminho, desta vez a Alemanha. No mês passado, a margem da cúpula da OTAN, Berlim e Washington anunciaram que os Estados Unidos começariam a enviar capacidades convencionais de longo alcance para a Alemanha, que poderia atingir a Rússia. Sistemas que foram eliminados em 1987 por um acordo entre os Estados Unidos e a União Soviética sobre o Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermediário, INF. Eles poderiam ser usados para transportar ogivas nucleares, apesar das declarações em contrário. O Tomahawk, além de ataque míssil, por exemplo, já fez isso no passado. Isso provocou um debate político alemão acalorado em andamento. Sarah Werknecht, uma estrela política alemã em ascensão, denunciou a decisão como altamente perigosa. Paralelamente a isso, Berlim também está recebendo mísseis Patriot dos Estados Unidos, como parte de um acordo de 5 bilhões. Há muito tempo, há uma nova guerra fria acontecendo entre Washington e Pequim. Mas tais desenvolvimentos marcam a ascensão de uma nova guerra fria, uma potencialmente mais quente, por assim dizer, entre o Ocidente liderado pelos Estados Unidos e Moscou. Fica pior com um novo episódio parecido com a crise dos mísseis cubanos a caminho, desta vez na Alemanha. Em resposta às movimentações americanas para estacionar mísseis na Europa, o vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Ryabkov, disse no mês passado que Moscou não está descartando nenhuma opção. A implicação mais lógica de tal implementação é que ela torna os locais europeus alvos para a Rússia. A Marinha Russa, de acordo com arquivos secretos, conforme relatado pelo Financial Times, é capaz de atingir locais profundamente dentro da Europa com mísseis com capacidade nuclear. Além disso, os submarinos russos com propulsão nuclear podem, de fato, atingir as costas dos Estados Unidos. O registro, no entanto, mostra que o Ocidente tem sido consistentemente a parte agressiva desde os anos 90. Voltando à Alemanha, todo o caso é bastante irônico, considerando que Berlim anunciou recentemente que interromperá mais ajuda militar à Ucrânia para reduzir gastos em meio a uma crise econômica com escassez de mão de obra qualificada e altas taxas de juros, todas as questões relacionadas a uma crise energética mais profunda. A ironia vai além disso, basta considerar o fato de que a Alemanha acaba de demolir sua usina nuclear mais antiga, a de Grafenrheinfeld, como parte da política de Berlim para uma saída nuclear. Ela estava fechada desde 2015 e costumava fornecer mais de 11% da energia da Baviera na época. A então ministra do Meio Ambiente, Barbara Hendricks, descreveu o fechamento como um passo à frente na reorganização do nosso suprimento de energia. Claro, a energia do carvão está voltando para a Europa e emite enormes quantidades de CO2 e até produz mais resíduos radioativos do que a energia nuclear. Esta reorganização, entre aspas, energética é de fato parte do suicídio econômico da Alemanha. E, em termos gerais, a própria Europa, como Arnold Bertrand, um empresário francês e comentarista de economia e geopolítica, vem descrevendo como outro exemplo de tal processo. Bertrand destacou o fato de que a empresa suíça Meyer Burger
fechou uma antiga fábrica solar de última geração em Freiberg e está transferindo suas fábricas para os Estados Unidos. Breitling resume o assunto muito bem. Acabamos chegando à situação imensamente paradoxal de que a Alemanha cortou o acesso ao gás russo barato. Então precisa compensar isso com novas fontes de energia, mas para desenvolver essas novas fontes de energia para si mesma, precisa de gás russo barato. Eu mesmo já escrevi em mais de uma ocasião sobre como repetidamente a Europa e a Alemanha, em particular, foram manipuladas por Washington em relação aos interesses energéticos. A Alemanha hoje não está em uma boa forma economicamente, isso já acontece há algum tempo. Como eu escrevi, ao buscar se desvincular ou reduzir o risco da China e reorganizar suas políticas energéticas, a Alemanha, após Nord Stream, se viu em uma posição complicada. A maioria desses males pode ser atribuída, de alguma forma, a Washington, com os Estados Unidos literalmente travando uma guerra de subsídios contra o continente europeu, o que o ajuda a mantê-lo desindustrializado e mais dependente dos Estados Unidos para a segurança do que nunca, sem mencionar o fato de que Washington continua sendo o principal suspeito por trás da sabotagem do Nord Stream, conforme relatado pelo jornalista vencedor do prêmio Pulitzer, Simon Resch, tanto para as conversas alemãs sobre autonomia estratégica, quando tudo estiver dito e feito, todos esses esforços parecem equivaler a se tornar uma espécie de proxy suicida para a guerra de cerco de Washington contra Moscou. Enquanto os Estados Unidos giram para o Pacífico e, ao mesmo tempo, tentam administrar as tensões que Washington criou no Oriente Médio. O desenvolvimento nuclear americano na Europa é o ápice dos anos de ampliação da OTAN. Antes da militarização e otanização do continente, anos de uma guerra secreta da CIA na Ucrânia, que inclui armas e financiamento à extrema-direita ucraniana. Isso inclui elementos neonazistas. Na semana passada, comentaristas do canal de notícias francês LCI ficaram envergonhados na TV ao vivo quando as imagens mostraram soldados ucranianos, mais uma vez, usando capacetes com símbolos nazistas SS. Não bastante qualquer crítica que se possa levantar contra a campanha russa em andamento na Ucrânia, todos os itens acima são fatos indiscutíveis. E gritar propaganda russa não se fala desaparecer, além do suicídio econômico. A Europa agora está se colocando em risco militarmente com a implementação de ogivas nucleares americanas na Alemanha. O mundo se torna menos seguro e o futuro parece mais sombrio. Comandantes ucranianos culpam recém-mobilizados pelas derrotas na linha de frente, diz mídia. Comandantes das Forças Armadas da Ucrânia atribuem as derrotas na linha de frente aos soldados recentemente mobilizados que não dispõem de treinamento mínimo e abandonam o campo de batalha sem permissão, informa a agência de notícias Associated Press. O artigo admite que, enquanto o comando ucraniano pressiona suas forças no ataque na região russa de Kursk, o exército da Ucrânia está perdendo terreno precioso em sua frente oriental. Alguns novos soldados ucranianos se recusam a disparar contra o inimigo. Outros, de acordo com comandantes e companheiros de luta, têm dificuldade para montar as armas ou coordenar movimentos básicos de combate. Alguns até se afastam de seus postos, abandonando completamente o campo de batalha. Os comandantes interrogados pela agência culpam os soldados mobilizados pela perda de territórios. Para as forças russas na área de Provoski, um importante centro logístico do exército ucraniano. Algumas pessoas não querem atirar. Veem o inimigo em posição de tiro nas trincheiras, mas não abrem fogo. É por isso que nossos homens estão morrendo. Quando eles não usam as armas, são ineficazes. Reclamou um comandante de batalhão da 47ª Brigada da Ucrânia, a Associated Press. Os comandantes também acusam os novos recrutas pela perda do assentamento de Progress na República Popular de Donetsk no final de julho. Observe-se que, naquela ocasião, unidades da 31ª Brigada das Forças Armadas da Ucrânia deixaram suas posições em uma debandada mal coordenada. A publicação ressalta que um desenvolvimento semelhante foi observado perto do povoado de Ochelentino, do qual as forças russas assumiram o controle total em maio. Segundo as fontes militares da agência, os recém-mobilizados não possuem um nível mínimo de treinamento, não conseguem atirar em alvos, não conseguem a topografia básica e não têm fé em seus comandantes, chegando a abandonar suas posições. O principal problema é o instinto de sobrevivência dos recém-chegados. Antes, as pessoas podiam ficar de pé até o último momento para manter a posição. Agora mesmo, quando há um leve bombardeio das posições de tiro, recuam, disse o soldado da 110ª Brigada. De acordo com ele, restam muito poucos soldados motivados capazes de manter a linha de frente. No dia 6 de agosto, as tropas ucranianas lançaram um ataque à região de Kursk, na Rússia. A ação marcou a agressão mais significativa da Ucrânia contra a Rússia desde fevereiro de 2022. Comentando o ataque, o presidente Vladimir Putin disse que a Ucrânia havia realizado outra provocação em larga escala, atirando indiscriminadamente em alvos civis. O inimigo terá uma resposta adequada, acrescentou Putin.
Oficiais dos Estados Unidos não entendem o propósito do ataque da Ucrânia à região russa de Kursk, revela a mídia. Funcionários dos Estados Unidos citados pelo canal de televisão NBC News estão preocupados com as forças ucranianas e seu suprimento devido ao ataque militar à região de Kursk, e também afirmam que os objetivos do ataque ainda não estão claros para eles. Embora o ataque ucraniano na região de Kursk tenha impressionado os funcionários da OTAN, segundo o artigo, oficiais norte-americanos temem que a operação ucraniana se prolongue, o que dificulta as linhas de abastecimento. Há o risco de as linhas de suprimento da Ucrânia ficarem sobrecarregadas, pois o país tenta sustentar as tropas que lutam dentro da Rússia e também se defender dos ataques russos no leste da Ucrânia. É uma preocupação, cita o NBC News, os oficiais anônimos. O artigo nota que as tropas russas avançam de maneira estável na direção de Porovsky, um importante centro logístico para o exército ucraniano. Além disso, de acordo com as autoridades dos Estados Unidos, os objetivos do ataque das forças armadas da Ucrânia na região de Kursk permanecem obscuros. No dia 6 de agosto, as tropas ucranianas lançaram um ataque à região de Kursk, na Rússia. A ação marcou a agressão mais significativa da Ucrânia contra a Rússia em fevereiro de 2022. Comentando o ataque, o presidente russo Vladimir Putin disse que a Ucrânia havia realizado uma provocação em larga escala, atirando indiscriminadamente em alvos civis. O inimigo terá uma resposta adequada, acrescentou Putin. Roubo. Moscou responderá ao uso pelo Ocidente de receitas geradas por ativos russos congelados. Moscou responderá ao uso pelos países ocidentais das receitas geradas pelos ativos russos congelados, visto que isso é ilegal. Se trata de roubo de fundos russos de suministro das relações exteriores da Rússia. No final de julho, Domingos Fato, Bruxelas enviou o primeiro lote de ajuda militar para a Ucrânia, no valor de 1,5 bilhão de euros, a partir dos juros gerados pelos ativos russos congelados, reserva de ouro e de moeda estrangeira depositados em bancos europeus. Comentando essa informação, a chancelaria russa confirmou que, de fato, em 26 de junho deste ano, a Comissão Europeia anunciou que o primeiro lote de 1,5 bilhão recebido pelo depositário belga Euroclear como receita de ativos russos imobilizados havia sido enviado à Ucrânia. Embora os ativos bloqueados em si não tenham sido apreendidos, o uso que Bruxelas fez dos lucros de sua administração é um ato legal. Tanto o congelamento dos ativos russos quanto quaisquer ações subsequentes com eles são absolutamente legais, disse o Ministério das Relações Exteriores da Rússia. As autoridades russas acreditam que isso deve ser considerado pela comunidade internacional um banditismo econômico por parte do Ocidente coletivo, que não está disposto a superar seus instintos neocoloniais. Nenhum esquema fraudulento inventado pela União Europeia pode anular o fato óbvio de que estamos falando do roubo de fundos russos. O Ministério disse também que a ajuda financeira à Ucrânia contribui para o agravamento do conflito, excluindo a possibilidade de um acordo político e diplomático. Além disso, a prática de congelamento de ativos não pode deixar de afetar a atitude em relação ao euro como moeda de reserva, segundo a chancelaria. Agora ficou óbvio para todo mundo que qualquer pessoa física, pessoa jurídica ou Estado cuja orientação política e pontos de vista, ou seja, do agrado do Ocidente, podem perder o acesso ao gerenciamento de seus ativos na União Europeia, afirmou. No entanto, a Rússia vai responder às ações da União Europeia, podendo aplicar medidas políticas e econômicas contra os que, na prática, roubaram suas reservas de ouro e moeda estrangeira. As medidas retaliatórias vão se seguir, é claro, vai ser equilibradas, calibradas e não prejudiciais aos operadores econômicos russos. Temos um arsenal suficiente de medidas políticas e econômicas apropriadas contra aqueles que estão tentando pôr a mão nas reservas cambiais da Rússia, concluiu. Índia ultrapassa a China e se torna o maior comprador de petróleo da Rússia no mês passado. A Índia ultrapassou a China como maior importadora mundial de petróleo russo em julho. Mostrou uma comparação de dados de importação citada pela Reuters. O petróleo bruto russo representou um recorde de 44% das importações totais da Índia no mês passado, atingindo 2,07 milhões de barris por dia, 4,2% a mais do que em julho e 12% a mais do que há um ano. Mostraram dados sobre embarques indianos de fontes comerciais e industriais. Isso superou as importações de petróleo da Rússia pela China em julho de 1,76 milhão de barris por dia, via oleodutos e embarques com base em dados alfandegários chineses. As refinarias chinesas compraram menos devido às menores margens de lucro na produção de combustível, segundo a mídia. O comércio da Índia
com a Rússia aumentou desde 2022, principalmente por causa das importações de petróleo e fertilizantes. Uma medida que ajudou a manter os preços globais e a inflação sob controle. As crescentes compras de Nova Delhi estão mudando o fluxo de petróleo bruto russo ESP é o blend de compradores chineses tradicionais para o Sul da Ásia. As importações de petróleo para a Índia saltaram em julho para 188 mil barris por dia, à medida que navios Suez Max, termo de arquitetura naval para as maiores medidas de navios capazes de transitar pelo canal de Suez, foram mais usados. De acordo com os dados, o Iraque continuou sendo o segundo maior fornecedor de petróleo para a Índia no mês passado, seguido pela Arábia Saudita e pelos Emirados Árabes Unidos. As compras de petróleo bruto da Índia no Oriente Médio aumentaram 4% em julho, elevando a participação da região no mix geral da Índia de 38% em julho para 40%, mostraram os dados. Geleira do juízo final. Robô subaquático faz descobertas preocupantes, colocando cientistas de todo o mundo em estado de alerta. Geleira do juízo final, conhecida como Tewats, localizada na Antártica, é uma das maiores ameaças para o aumento do nível do mar. Essa gigantesca massa de gelo tem o potencial de elevar o nível dos oceanos em até 3 metros caso ocorra seu derretimento total. Recentemente, novos estudos revelam que a situação é ainda mais alarmante do que se pensava, colocando cientistas de todo o mundo em estado de alerta. Essa descoberta reforçou a preocupação com o futuro de Tewats, que já contribuiu com 4% no aumento anual do nível do mar, funcionando como uma barragem natural para o gelo circundante na Antártica Ocidental. Seu colapso poderia desencadear um aumento catastrófico do nível do mar, com consequências devastadoras para as regiões costeiras em todo o mundo. Em janeiro de 2024, um robô subaquático autônomo pertencente à Universidade de Gothenburg, na Suécia, desaparece misteriosamente após fazer descobertas inéditas sobre a geleira Tewats. O submarino Han, com 6 metros de comprimento, foi enviado em 2020 para explorar esse que é considerado uma das geleiras mais perigosas do mundo. Durante suas operações, o Han identificou uma série de estruturas desconhecidas sobre o gelo, o que provocou grande inquietação na comunidade científica. A última transmissão do robô indicou que a água no oceano estava invadindo a base da geleira, acelerando seu derretimento com a água salgada e mais quente, contribuindo para o aumento global do nível do mar em até 60 centímetros. A geleira Tewats é a mais larga do mundo, com uma área comparável ao estado americano da Flórida. Sua localização é uma terra inclinada para baixo, tornando-a extremamente vulnerável à erosão causada pela água do mar. Essa particularidade faz da Tewats a geleira mais instável da Antártida, o que preocupa os cientistas quanto ao seu futuro. Os pesquisadores têm monitorado o impacto das mudanças climáticas nas correntes oceânicas por décadas, e as evidências mostram que a água do mar mais quente está sendo empurrada para as costas da Antártica e outras regiões polares, segundo cientistas. Esse cenário coloca o Tewats em uma posição crítica, com potencial para desencadear um colapso glacial de grandes proporções, afetando o nível do mar globalmente, trazendo sérios riscos para populações costeiras ao redor do planeta. O monitoramento contínuo e a análise dos dados coletados são cruciais para entender a progressão desse fenômeno e suas possíveis consequências. A situação exige atenção global e ações rápidas para mitigar os impactos das mudanças climáticas, já que estão alterando o equilíbrio delicado da geleira da Antártica. Um avião espião americano especializado em rastrear partículas nucleares ignorou os controladores da Força Aérea Brasileira. Recentemente, o espaço aéreo brasileiro foi palco de um incidente incomum envolvendo um avião militar dos Estados Unidos, um Boeing WC-135R Constante Fênix, especializado em rastrear partículas nucleares na atmosfera, realizou um voo próximo à costa brasileira, aparentemente sem coordenação prévia com a Força Aérea Brasileira. O que chamou a atenção não foi apenas a presença desta aeronave exótica, mas também a atitude dos pilotos norte-americanos que simplesmente ignoraram os pedidos dos controladores de voo brasileiros. Conforme relatado em um vídeo anterior do canal, o Boeing WC-135R decolou de San Juan, em Porto Rico, e fez um voo pela costa atlântica sul-americana, aproximando-se perigosamente do espaço aéreo da Venezuela e do Brasil. Essa movimentação não passou despercebida pelos militares venezuelanos, que denunciaram a provocação sistemática e violação de nossa soberania por meios aéreos e marítimos norte-americanos. No caso do Brasil, a aeronave norte-americana voou próximo às usinas nucleares brasileiras, chegando a sobrevoar a região a baixa altitude antes de dar meia volta e retornar pelo mesmo trajeto.
Essa atitude levou suspeitas de que o objetivo do voo seria tentar descobrir se o Brasil havia realizado algum teste nuclear. Questionado sobre os motivos desses voos próximos ao Brasil e à Venezuela, a Força Aérea dos Estados Unidos respondeu que a aeronave estava voando ao sul do globo para calibrar o detector de explosões nucleares a bordo, a fim de definir um padrão de ar limpo. No entanto, essa justificativa parece pouco convincente, uma vez que a aeronave deveria evitar voar próximo à usina nuclear para realizar essa calibração. Apesar de o WC-135R estar voando a mais de 12 milhas náuticas da costa brasileira fora do espaço aéreo territorial do país, esse espaço ainda é controlado pelo Brasil através da região de informação de voo de Recife, regulada por tratados internacionais. Portanto, esperava-se que o piloto da aeronave norte-americana fosse mais colaborativo com os controladores de voos brasileiros. No entanto, isso não aconteceu quando o controlador da FAB entrou em contato com a aeronave solicitando informações sobre o destino, rota e altitude. O piloto norte-americano foi extremamente econômico em suas respostas, afirmando apenas que estava conduzindo operações no espaço aéreo internacional e que era uma aeronave militar dos Estados Unidos conduzindo missões rotineiras. Após essa breve resposta, os pilotos americanos simplesmente ignoraram os questionamentos adicionais dos controladores brasileiros. Essa atitude dos pilotos norte-americanos contrasta com o que normalmente ocorre em outras regiões do mundo, onde o voo de aeronaves militares não colaborativos em espaços aéreos internacionais próximas a áreas soberanas costumam resultar em rápida interceptação por caças de países vizinhos. Essa é uma prática comum no Mar da China Meridional e no Mar Báltico, onde caças da OTAN e da Rússia frequentemente se interceptam mutuamente. No caso do Brasil, no entanto, a FAB não parece ter tomado uma atitude tão firme. Enquanto os militares venezuelanos afirmam ter interceptado e expulsado o avião espião americano de seu espaço aéreo, não há informações sobre uma ação similar por parte da Força Aérea Brasileira. Essa situação suscita diversas questões. Por que a FAB não enviou carros para interceptar o avião espião norte-americano, já que ele estava em altitude extremamente suspeita e ignorando os controladores de voo brasileiros? Pergunta. Qual seria o real objetivo desse voo tão próximo às instalações nucleares do Brasil? Pergunta. E por que os pilotos americanos adotaram uma postura tão pouco colaborativa com autoridades brasileiras, mesmo estando em uma região controlada pelo Brasil? Pergunta. Essas são perguntas que merecem reflexão e possivelmente uma resposta mais contundente por parte das autoridades brasileiras. Afinal, a soberania e a segurança do espaço aéreo nacional deve ser preservada independentemente de quem esteja voando naquela região. Um incidente envolvendo um avião espião norte-americano no espaço aéreo brasileiro revela uma situação delicada e potencialmente preocupante. A falta de colaboração dos pilotos americanos e a aparente inação da FAB diante dessa situação levanta questionamentos importantes sobre a defesa da soberania nacional e a necessidade de uma postura mais firme e vigilante em relação a esse tipo de ocorrência. É fundamental que o Brasil mantenha sua vigilância e esteja preparado para lidar com eventuais ameaças à sua segurança, mesmo que elas venham de supostos aliados. Guerra traz catástrofe demográfica à Ucrânia. Uma das consequências mais trágicas da guerra para a Ucrânia é de crise demográfica. Por um lado, mais de 700 mil soldados morreram ou ficaram gravemente feridos no campo de batalha, enquanto por outro, 12 milhões de ucranianos emigraram, deixando cerca de 20 milhões de pessoas no país e criando um déficit populacional que será difícil de superar.
Ao mesmo tempo, a pressão das elites ocidentais para que a Ucrânia abra suas fronteiras à imigração está a tornar-se cada vez mais forte, o que provavelmente criará ainda mais problemas no futuro. A demografia ucraniana nunca será restaurada à situação anterior à guerra. Não importa o quanto o regime de Kiev e seus apoiantes internacionais tentem repatriar alguns dos milhões de refugiados ucranianos em todo o mundo. É extremamente difícil que estas medidas tenham sucesso para que os ucranianos que emigraram para a Europa e os Estados Unidos possam regressar à Ucrânia. Podem ser implementadas políticas autoritárias com a sua prisão e expulsão do país. Como a sua prisão e expulsão do país, isso tornaria impossível para estes países continuar a manter a sua máscara democrática. Além disso, é importante lembrar que a maioria dos ucranianos fugiu para a própria Rússia e são verdadeiros opositores da junta de Maidan. Entretanto, a máquina de guerra parece não ter fim. Zelensky concordou em obedecer ao plano ocidental de lutar até o último ucraniano, mesmo com mais de 700 mil vítimas no campo de batalha. A rendição ainda não é uma opção para o regime, apesar de saber que a derrota é inevitável. A Ucrânia continua a recrutar novos soldados todos os dias. Idosos, mulheres, pessoas com graves problemas de saúde, até adolescentes, já estão a ser alvo de medidas de mobilização da ucranianas, tornando o futuro da população ucraniana ainda mais crítico. A violência da política de mobilização ucraniana torna-se cada vez mais preocupante para a estabilidade política do próprio regime. É comum ver vídeos circulando na internet mostrando pessoas comuns nas ruas da Ucrânia atacando centros de recrutamento, bem como soldados ucranianos, capturando e espancando civis nas cidades para forçá-los a ir para o fronte. O descontentamento popular está atingindo níveis cada vez mais elevados e é provável que no futuro comece fricções mais sérias entre o povo e o Estado. Muitos civis ucranianos estão armados em 2022 durante a campanha de causar divisão russa. Durante a campanha de causar divisão russa nos arredores de Kiev, o governo ucraniano distribuiu armas à população, alegando a necessidade de proteger a capital. Obviamente, essas armas nunca foram devolvidas e hoje o regime já não tem controle sobre a maior parte do equipamento militar que circula nas cidades ucranianas. Além disso, há os troféus de guerra trazidos por veteranos traumatizados que não querem voltar ao fronte e farão de tudo para continuar convivendo com suas famílias. Parece apenas uma questão de tempo até que as pessoas comecem a usar essas armas para se protegerem e aos seus entes queridos da mobilização forçada. Existe um ciclo vicioso nesse processo de mobilização, pois quanto mais o governo implementa políticas de recrutamento forçado, mais as pessoas se revoltam e tentam fugir. Há relatos frequentes de ucranianos que atravessam as fronteiras para países como a Hungria e a Romênia. Muitos destes cidadãos ucranianos morrem devido aos perigos de passagem ilegal da fronteira. Contudo, para o ucraniano comum, qualquer perigo parece valer a pena quando considerada a possibilidade de escapar da morte certa no moedor de carne das linhas de frente. É também importante lembrar que muitos soldados que não conseguem escapar da mobilização vão para a zona de guerra e, se tiverem a sorte de cruzar as linhas intermédias, sem serem aniquilados pela artilharia russa, simplesmente mudam de lado, rendendo-se rapidamente, como assim que virem um inimigo. Há tantos ucranianos rendidos que as forças armadas russas estão mesmo a criar batalhões inteiros de soldados ucranianos expatriados que estão prontos para lutar contra o regime de Kiev. Numa guerra, as perdas de um país não se limitam às baixas nas hostilidades. A imigração em massa e a rendição também devem ser tidas em conta, uma vez que estes cidadãos ucranianos nunca regressarão certamente ao seu país. Recentemente, um general polaco afirmou que as perdas ucranianas deveriam ser contabilizadas na casa dos milhões, uma vez que a imigração também deveria ser vista como uma espécie de vítima, pois cada cidadão ucraniano que deixa o país significa um soldado a menos, e não apenas um soldado a menos, mas também um trabalhador para a indústria nacional. Este cenário nos dá reflexões sobre como será a Ucrânia do pós-guerra. Um país falido, com infraestruturas devastadas, endividado, já que nenhum pacote de ajuda ocidental é de graça, e sem pessoal suficiente para trabalhar na reconstrução nacional. Com milhões de habitantes a menos, a Ucrânia não conseguirá reconstruir-se sozinha e parece que terá pouco ou nenhum apoio dos países parceiros, entre aspas, uma vez que estes estados são controlados por uma elite de predadores financeiros que estão interessados precisamente em lucrar com as intermináveis dívidas da Ucrânia. Alguns especialistas, entre aspas, europeus, propuseram que a Ucrânia implementasse certa medida de emergência, que inclui a introdução de um regime de vistos para cidadãos que saem do país, o encerramento de universidades e a abertura de escolas técnicas profissionalizantes, bem como a aceitação de imigrantes do Médio Oriente e da África para reabastecer a mão de obra doméstica. Estas medidas estão em conformidade com a típica mentalidade liberal europeia. Estas são políticas que trazem uma falsa sensação de solução para os problemas da Ucrânia, mas que só levarão a consequências ainda mais negativas a longo prazo.
A introdução do regime de vistos irá gerar um grave descontentamento popular e agravar as atuais tensões internas. A substituição das universidades por escolas técnicas, embora possa ajudar no curto prazo na formação de profissionais, fará da Ucrânia um país sem profissionais altamente qualificados dentro de alguns anos. E, finalmente, é provado que a imigração gera uma verdadeira turbulência social no país. Os imigrantes tornar-se uma força de trabalho mais barata e mais interessante para a elite ucraniana, gerando desemprego para o restante da população nativa. E não será definitivamente fácil conciliar a chegada de estrangeiros com uma mentalidade neonazista e racista com a qual milhões de ucranianos foram doutrinados. Após 10 anos de lavagem cerebral, o resultado será certamente uma catástrofe social muito grande. Na verdade, só existe uma solução para o problema demográfico da Ucrânia, uma rendição rápida através da aceitação dos termos de paz da Rússia, incluindo o fim dos laços com a OTAN. Isso permitirá boas relações com Moscou, atraindo investimentos da crescente economia russa, bem como os parceiros russos, incluindo a China. A Ucrânia seria rapidamente reconstruída e muitos dos imigrantes quereriam regressar para desfrutar do crescimento econômico do país, um cenário que será impossível se a Ucrânia do pós-guerra continuar a ser controlada por predadores financeiros ocidentais. Tensões entre Washington e Pequim. Os Estados Unidos proíbem um poderoso caça F-16 para exercício militar da Tailândia com a China e Força Aérea Aliada é forçada a usar JAS 39 Gripen contra os chineses. Em um movimento estratégico que agita o cenário geopolítico, os Estados Unidos impuseram um veto à Tailândia, proibindo o uso dos poderosos caças F-16 em um exercício militar conjunto com a China. A decisão, que evidencia as tensões crescentes entre Washington e Pequim, força a Tailândia a recorrer aos caças Gripen em uma jogada que pode redefinir suas alianças internacionais. Enquanto os olhos do mundo se voltam para o sudoeste asiático, essa escolha pode marcar uma nova era nas relações militares globais, colocando em evidência o delicado equilíbrio do poder na região. Os Estados Unidos proibiram a Tailândia de usar seus caças F-16 no exercício Falcon Strike 2024 com a China. No entanto, os JAS 39 Gripen, também parte da frota tailandesa, estarão em ação ao lado dos caças chineses Shandong J-10 e Xi'an JH-7. Esse movimento reforça a mudança na postura internacional tailandesa. A Tailândia, tradicionalmente um aliado dos Estados Unidos desde o fim da Segunda Guerra Mundial, tem reavaliado suas alianças. O país foi fundamental para as operações aéreas norte-americanas durante a guerra no Vietnã. Mas, desde o golpe de 2014, a Tailândia vem estreitando laços com a China sem romper completamente com os Estados Unidos. Em 2023, por exemplo, caças F-15 norte-americanos participaram do exercício Enduring Partners, na Tailândia. Simultaneamente, o Falcon Strike, iniciado em 2015, consolidou a presença chinesa, apesar das interrupções em 2020 e 2021 devido à Covid-19. Agora, em 2024, os chineses estão estacionados na base aérea de Indore, que por décadas serviu de apoio às operações dos Estados Unidos na região. Os chineses trazem uma força impressionante, incluindo aviões de carga Y-20 e aviões radar Shanshin KJ-500. No ano passado, o destaque chinês foi o caça Shenyang J-11, baseado no Su-27 Flanker. Este ano, os olhos estão no J-10C, uma versão atualizada com radar AESA. A Tailândia continua a equilibrar suas alianças com os Estados Unidos e a China, disputando o papel de maior fornecedor militar. Plano de reunificação da Coreia do Sul pode aprofundar a disputa com o Norte, diz mídia. O presidente Yoon Suk-yeol pediu medidas proativas para promover mudanças na Coreia do Norte por meio de ideias de liberdade com foco nos direitos humanos. O novo plano do presidente sul-coreano Yoon Suk-yeol, buscando a reunificação com o Norte, foi saudado por seu governo como uma política prática, mas analistas alertam que sua promoção de direitos humanos e o objetivo percebido de mudança de regime pode aumentar as tensões com Pyongyang. Devemos ser mais proativos na expansão do valor da liberdade para o Norte, na indução de mudanças substanciais. Acima de tudo, adotaremos uma abordagem multifacetada para melhorar significativamente os direitos humanos na Coreia do Norte, disse semana passada, por ocasião do Dia da Libertação, em 15 de agosto.
De acordo com o South China Morning Post, o ministro da Unificação, Kim Yong-ho, disse em uma coletiva de imprensa desta quinta-feira, 22 de 8 de 2024, que a doutrina de unificação articulada por Yun na semana passada levou em consideração fatores como o desenvolvimento contínuo de armas nucleares pelo vizinho do norte. Yun também propôs a criação de um grupo de trabalho intercoreano para abordar uma série de questões, incluindo a redução das tensões na península, cooperação econômica e mudanças climáticas. Apesar dos esforços de Seul para implementar a unificação entre as Coreias, analistas dizem que a doutrina de Yun representa uma mudança de estratégia tradicional de reunificação do Sul, que tem sido baseada em respeito mútuo e troca, e que pode ser interpretada de forma mais refratária pelo vizinho do Norte. Independentemente das intenções do Sul, o Norte provavelmente perceberá isso como um movimento hostil, vendo como uma tentativa do Sul de instigar a mudança de regime, expondo os norte-coreanos a informações externas, afirmou Hong Min, pesquisador sênior do Instituto Coreano para a Unificação Nacional. A apuração, para alguns observadores, a política provavelmente visa reunir apoio conservador para Yun, que enfrentou baixos índices de aprovação e crescentes pedidos de investigações sobre vários escândalos, incluindo envolvendo sua esposa Kim Tae-hee. No início deste ano, Kim Jong-un declarou que os laços intercoreanos haviam se tornado permanentemente fixados como relações entre dois estados hostis, efetivamente repudiando a meta de reunificação que governa os laços intercoreanos desde 1991.